Bem, meus irmãos, voltamos com a nossa aula de VTB 2. Estamos quase acabando. Estamos faltando quase que uma aula para encerrar. Essa aula de número 10. Vamos falar na nossa matéria VTB do curso Base Teologia. 36 matérias, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Lajinha, Minas Gerais. Professor Ilmar. Mudanças na forma para tornar o texto mais natural. Mudanças na forma para tornar o texto mais natural em português. Então, muitas vezes, a tradução tem que fazer uma adaptação dessa. Uma versão diz tu, a outra senhor. Uma diz disseram, a outra perguntaram. Por quê? Esse tipo de coisa, né? Então, palavras exigidas pela gramática, né? A gramática grega é uma coisa, a gramática portuguesa é outra. Portuguesa é outra, né? Você vê que Shakespeare usou 37 mil palavras diferentes nos seus vocábulos para escrever, né? E já o texto grego tem 8 mil palavras, né? Nem 10 mil palavras tem. Então, é preciso entender isso. Nenhuma língua exige que a pessoa fale tudo o que pensa para ser entendida. Por exemplo, João pode perguntar, quantos irmãos você tem? E Maria responder, 2. O que Maria espera é que João entenda que está perguntando. Eu tenho 2 irmãos, ok? Ela não falou, só disse 2. Ela falou assim, eu tenho 2 irmãos. Ela falou 2. Dentro daquela pergunta, você responde a outra. Em Atos 16, 11, o grego diz, e no dia seguinte para Neápolis. No dia seguinte fizeram o quê? Viajaram. Está falando de viagem. Para que ficar citando toda hora? No dia seguinte foram para tal lugar. E no dia seguinte foram para outro lugar. Os tradutores acharam mais natural acrescentar a palavra dia e assim as versões trazem. No dia seguinte para Neápolis. Segue-se exemplo de palavras escritas em itálico. Aí que entra o itálico. Tem muitas vezes que tem que colocar algumas palavras para a pessoa entender o significado do texto. Mas na palavra em português que é usada para esclarecer o grego, não pode ser palavra normal, tem que colocar em itálico. Tem que pôr uma inclinadinhazinha para a pessoa que estiver lendo saber que ela não consta no original. Vamos ver se a gente acha aqui alguma na corrigida, algumas palavrinhas. Você vê aqui, ó, por exemplo, aqui você está de cara, ó, Atos capítulo 1, versículo 4. Veja que aqui, ó, a palavrinha está em itálico. E disse ele, ó. Olha aqui, ó. E disse ele, tá vendo? Essa é a versão Almeida Corrigida de 2009, quarta edição. Ela tem 4% de texto crítico e 96% de texto recebido, tá vendo? Esse disse ele aí, está em itálico, está fininho, deitadinho. Quer dizer que isso não tem no original grego. É só para entender, é uma explicação para clarear, né? Para a gente entender. Lucas começa relatando que Jesus, de repente, disse as palavras de Jesus. Por essa razão, antes da palavra de mim ouviste, coloca disse ele. É isso que eu mostrei agora para vocês aí, ó. Que estão no grego. Mas que fazem parte do significado de Lucas queria comunicar. Não estão no grego, mas é preciso entender o texto. Então, se colocou essa facilidade, mas tem que usar o itálico. E isso a corrigida faz muito bem. A atualizada não tem mais itálico. Ela enfiou para dentro do texto a palavra em português que não tem no grego. Palavra desnecessária, vamos ver isso aqui. É melhor deixar de fora algumas palavras que estão no original, porque não seria natural escrevê-la. Vamos ver um caso aqui que tira a palavra desnecessária. Subtração de palavras. Por exemplo, Mateus 1,4. Está falando da genealogia de Jesus. O verbo gerou é repetido em cada frase. Assim disse Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe, a Boaz, e vai para aí afora. Aí, para evitar ficar falando toda hora gerou, coloca direto. E Arão gerou Aminadab, Aminadab, Nasson, Nasson, Salmão, Salmão, a Boaz, a Obed, Jessé, a Davi, tirou o gerar, entendeu? Os tradutores acharam mais natural não repetir o verbo. Arão gerou, Nadab gerou a nação. Nota que também tiraram a palavra e. A versão não perdeu nada de significado, mas ficou sem um texto original. Porque no original está escrito gerou para cada um. A corrigida mantém. Quer ver? A atualizada cortou. Vamos lá. Mateus, vamos ver isso aqui. Mateus 1, 4. Mateus 1, versículo 4. Estou trabalhando com a atualizada, a versão revista atualizada, de 1962. Salomão gerou Robão, Abias, Abiaada, Jafá, Jorão, Jorão, Zijo, Geotão. Não tem gerou, ele vai cortando, né? Ele pulou aqui, gerou um tempão.
Cada versículo começa com gerou, depois tira o gerou da frente. Já começa lá, o versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão. Aí no outro versículo, Salmão gerou. Está fazendo só por versículo. Vamos ver agora o texto original de 1948. 1948 ainda é a Almeida Corrigida oficial. Não tinha nenhuma colocação nela. Né? Não tinha. Aqui você vai ver que ele mantém. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Então veja que diferença. Ó. Olha o versículo 4. Vou marcar aqui com azulzinho. Versículo 4. Palavrinha gerou. Olha, Almeida Revista Corrigida. Ó. Olha aí. Essa de 1948 é a Almeida Corrigida Fiel. 100% texto recebido. 5.210 manuscritos. De Roberto Steffes, 1550. Agora veja aqui a diferença. Ó. O mesmo texto. Só tem um gerou. Olha lá. Olha aqui agora. Versículo 4. Olha lá. Tá vendo? Só tem gerou primeiro. Arão gerou Aminadab, depois acabou. Não tem mais. Comeram aí 2 palavrinhas ou 3 verbos gerar. Entendeu? Não vai mudar nada, que você sabe que está um gerando o outro. Mas não consta no texto. Entendeu? Mas não consta na Almeida atualizada e tem no grego. A corrigida manteve o texto grego. João 5, 8 a 13. Nesse trecho a frase toma a tua cama e anda aparece várias vezes. Vamos ver. João 5, 8 a 13. Vamos lá. João 5, de 8 a 13. João 5, 8. Disse-lhe Jesus, Almeida Revista Corrigida, até 1948. Levanta, toma a tua cama e anda. Versículo 8. Aí depois no 10. É sábado, não te é lícito levar a cama. Versículo 11. Toma a tua cama e anda. Versículo 12. Toma a tua cama e anda. Então nós temos aí 3 vezes a palavra toma a tua cama e anda, não é isso? Então tem no versículo de número 8, tem no versículo de número 11, tem no versículo de número 12. Esse na Almeida Corrigida de 1948. Vamos ver agora a Almeida atualizada de 62. Está escrita onde? João, é isso? João 5, vamos lá, João 5. Acompanhe você na sua Bíblia aí. Vai verificando aí, João 5. Está aqui, versículo 5, versículo 8. Versículo 8. Levanta o teu leito e anda. Versículo 11. Ao que ele respondeu, mesmo que ele curou, disse, toma o teu leite e anda. Versículo 12, toma o teu leite e anda. Nesse trecho, aparece várias vezes. Aqui a BLH evitou tanta repetição. A atualizada aqui tem, direitinho. Nesse caso aqui, é a Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje, ela omitiu esse montão de texto. A atualizada tem, a corrigida tem. Ok? Número 7, de 1 a 89. Aquelas ofertas que os príncipes trouxeram, né? Que lá você vai ler os versículos todinhos. Existe muita repetição nesse capítulo. 12 versos diz a oferta dos 12 príncipes de Israel, cada um no seu dia. É impossível que os judeus gostassem de tanta repetição, mas para muitos de nós é bem cansativa. A forma mais natural seria colocar qual foi a oferta de quem deu primeiro, no primeiro dia, depois falando, no segundo foi a mesma coisa, no terceiro e tal, não é isso? A NVI, no versículo de 12 até o 17, diz qual foi a oferta do primeiro dia. Depois dos versículos seguintes, ela diz, no dia seguinte, fulano trouxe sua oferta. A NVI, Nova Versão Internacional, comeu a repetição todinha. Só foi assim, no dia seguinte, foi fulano de tal, deu a mesma coisa. E no outro dia, deu a mesma coisa. Então, isso aconteceu. Verbos que abrem diálogo. Geralmente, a corrigida segue bem de perto a forma do grego. Já a Bíblia, na linguagem de hoje, dá a forma mais natural, muda a coisa. Variação de verbo. Em português é muito comum procurar variar o verbo para evitar a repetição, não é isso? Por isso, atualizada muitas vezes em verbo diferente, mas com o mesmo sentido, faz isso, enquanto o grego usa um verbo só.
Um verbo só no grego, atualizado, vai mudando aí para outros modelos, sinônimos. A corrigida mantém o mesmo verbo, a mesma palavra. Segue o estilo do grego, pouca variação. Então, nós temos uma tabelinha aqui de João 4:10, João 4:13, João 4:17, como vai mudando. A corrigida diz, respondeu e disse, respondeu e disse, respondeu e disse. João 4:10, 4:13 e 4:17. A atualizada diz, 4:10 replicou, 4:11 afirmou, 4:17 respondeu. Ela muda o mesmo verbo usado no grego, ela pôs três diferentes coisas. No versículo 4:10, replicou. 4:13 afirmou. 4:17 respondeu. E é a mesma coisa no grego, ela usou três verbos diferentes. Pronome de tratamento. Tu, você e senhor. Isso aí é o seguinte, nas versões corrigidas, mantém o clássico. Tu, senhor, né? Nas versões modernas, você. Fica muito desrespeitoso, né? O tratamento, mas você. Jesus é o Senhor dos senhores, né? O Deus é o Todo-Poderoso. Então, não pode se ficar falando você, mas essas Bíblias, a linguagem de hoje, NVI, Bíblia Viva, ela tudo faz isso. Chama você, o Senhor Deus de você. Ordem das palavras, às vezes muda a ordem das palavras, né? Você pode ver que algumas versões seguem a ordem do grego, que está na lista comprida de substantivos antes do verbo. Só bem no fim do versículo diz o verbo. E as versões mudam, né? Na maioria das versões, a palavra quando fica no versículo primeiro, seguindo o grego. Isso lá em João 4, versículo 1 a 3. Então, concernente à ordem das palavras, não mantém essa ordem grega, mantém a ordem da palavra no português, da análise sintática portuguesa. Frases compridas. O livro do Novo Testamento foi escrito, não se usava pontuação, naquele tempo não tinha pontuação, né? Então, os estudiosos do grego colocam a pontuação onde acham mais certo. Pois estudiosos concordam com o lugar do ponto final no grego, nem todos concordam, né? O problema é que muitas vezes é natural no grego formar uma frase bem comprida, muito mais comprida que em português. E aí, o caso desse é Efésios 1, 3, 14. O número seguinte mostra em quantas frases as várias versões dividiram esse trecho. É Efésios 1, de 3 a 14. Né? No grego nós temos uma divisão. Na atualizada tem uma também. Na editora Vozes tem 7. A Bíblia de Jerusalém, 7. A NVI, 7. A Bíblia da linguagem de hoje, 16 divisões. Ok? Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Um abraço. Tchau, tchau.